Olá, uma ótima noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos e para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Demian Borges, criador da Maratona Alívio das Emoções. Sou médico cirurgião intensivista. E por que um médico de UTI decidiu fazer uma maratona voltada para soluções naturais? Simplesmente pelo fato, principalmente após essa pandemia, de que estou cansado de ver pessoas morrendo, algumas bem jovens, por patologias que poderiam ter sido evitadas e principalmente por doenças crônicas. Ou seja, eu estou cansado de cuidar somente de doenças. Nós médicos aprendemos na faculdade e na residência médica em cuidar somente de doenças. E já há muito tempo eu sinto a necessidade em cuidar também da saúde e não somente de doenças da nossa sociedade, para evitar que essas pessoas cheguem na UTI ou nas salas de cirurgias. Eu quero transmitir para toda a nossa sociedade que ela precisa entender uma coisa de extrema importância que eu vou logo explicitar para vocês. Esse evento foi criado com um grande objetivo. Eu vou revelar algo que talvez você não saiba, um tipo de solução em saúde que é muito eficaz e que vem sendo cada vez mais explorado pela medicina e que é totalmente natural. E a partir de agora, você vai descobrir que é possível fortalecer a sua saúde mental, se prevenir e combater doenças como depressão, ansiedade e insônia utilizando os óleos essenciais. Eu imagino que isso possa parecer difícil para você nesse momento, afinal de contas, existem diversos remédios farmacológicos que são receitados pelos psicólogos e psiquiatras e que, mesmo assim, não conseguem obter um resultado positivo nos pacientes. Os pacientes não conseguem aderir ao tratamento devido aos sérios efeitos colaterais que eles causam. A maioria desses medicamentos industrializados surgiram a partir desses óleos essenciais. Durante muitos séculos, nossos antepassados médicos fizeram a medicina baseada na natureza, nos benefícios que determinadas plantas traziam para o organismo. E foi com esse tipo de tratamento que hoje chamamos de alternativos que a humanidade superou momentos turbulentos de doenças, pestes em nossa história. E foi com a finalidade de imitar as propriedades desses óleos e potencializar os seus efeitos que as indústrias farmacêuticas começaram a criar essas medicações que usamos hoje em dia. Infelizmente, alguns desses medicamentos trazem efeitos colaterais que prejudicam outras partes do nosso organismo, enquanto os óleos são naturais e, se utilizados de maneira correta, não trazem malefício para o nosso corpo. Importante ressaltar aqui que em nenhum momento eu estou dizendo para vocês ignorarem os médicos de vocês ou largarem as medicações receitadas e começarem a usar os óleos essenciais. O que eu quero mostrar para vocês é que estes óleos podem se tornar fortes aliados na luta contra essas doenças que afetam a sua saúde mental e estão se espalhando pelo mundo. Infelizmente, nós vemos pessoas, principalmente com doenças crônicas, utilizando dezenas de medicamentos farmacêuticos, que chamamos de polifarmácia, e que irão trazer outras doenças causadas por esses próprios medicamentos que ela está usando para ajudar. E o ciclo vicioso se forma, pois precisaremos de mais medicamentos para tratar o que o outro medicamento causou. E sabe por que envolveram você nesse túnel sem saída? Pois você não tinha conhecimento apropriado para decidir, juntamente com um profissional de saúde, o que iria colocar dentro do seu próprio corpo. Você não tinha as ferramentas necessárias para evitar cair nesse poço sem fundo. O que eu quero dizer, e prestem bem atenção nisso, é que vocês podem e precisam ser gestores da sua própria saúde, que eu chamo de GPS. E quando você se torna um gestor da sua saúde, você tem a capacidade de decidir o que irá ou não fazer parte do seu arsenal terapêutico. Ou seja, você terá todas as ferramentas
para decidir se irá ou não utilizar protocolos de tratamentos farmacológicos em patologias que podem ser utilizadas outras formas de tratamento, como soluções naturais. E é aqui que entram os óleos essenciais. Olha, eu não estou dizendo que você nunca irá precisar de medicações farmacológicas, mas que você tem a possibilidade de diminuir cerca de 80% do seu uso. E você, como gestor da sua própria saúde, você vai tentar da seguinte forma: você vai me dizer, irá se levantar pela manhã e vai dizer: hoje sou gestora da minha própria saúde. A partir de agora, ninguém, seja um nutricionista, um médico ou qualquer outro profissional de saúde, irá colocar no meu corpo qualquer tipo de substância que eu não esteja precisando naquele momento. É assim que tem que fazer? Não, não é assim. Quando você não sabe o caminho certo para seguir, qualquer caminho serve. Aí você irá entrar em uma busca incessante que parece não terminar nunca. E o que é pior, continuará precisando das mesmas medicações farmacológicas, pois você não conseguirá se livrar delas. Não terá os resultados que te façam se ver livre daquelas medicações. Se você se dispõe a subir o Monte Everest, primeiro você terá que treinar alpinismo a exaustão, né? Fazer o planejamento, conhecer aquele monte em todos os seus lados, em quais é mais íngreme, qual tem maior possibilidade de avalanche, a época em que ele é mais frio ou que derrete mais. Tudo isso tem que ser levado em conta e você tem que levar um GPS para saber se está indo para o lugar certo. Assim é se você quer ser gestora da sua própria saúde. Você tem que conhecer o seu corpo por fora e por dentro, saber o que determinada substância irá fazer no seu corpo. Não necessariamente você deverá ser um expert na sua doença, mas tem que saber o mínimo necessário dela para se tornar uma gestora da sua própria saúde. No caso dos óleos essenciais, você terá que saber sobre a ação daquele óleo no seu corpo, quais são os melhores óleos para você, que poderá ser diferente do óleo usado por outra pessoa com a mesma doença que você tem. Então você terá que ter conhecimentos corretos sobre sinergias, segurança no seu uso, entender que nas doenças crônicas os óleos irão funcionar se você souber usá-los de forma abrangente, levando em conta os eixos neuroendócrino e imune. E isso eu estou falando de quando você estiver com alguma doença. Só que o melhor de tudo em relação aos óleos essenciais, você terá a capacidade de evitar adoecer. Você terá um arsenal poderoso para dar um suporte ao seu corpo com óleos essenciais, que são antioxidantes, que combatem aqueles radicais livres que destroem as suas células, além de óleos essenciais, que diminuirão os seus níveis de estresse, de ansiedade, que evitarão que você tenha doenças físicas causadas pela sua mente, pelo seu cérebro. Então veja nesse depoimento o benefício que os óleos essenciais trouxeram para esta pessoa. Meu nome é Lilian Knapp, eu sou nutricionista. Então, gente, eu adolescente, né, eu tinha alguns problemas crônicos, como alergias respiratórias frequentes, que se tornaram sinusites, problemas com pele, com acnes, no rosto, no colo, nas costas e constipação crônica, tinha muita constipação. Isso fez com que eu procurasse inúmeros profissionais, tomasse vários tipos de medicações, né? E aí chegou num determinado momento que eu comecei a pesquisar, a estudar, e nisso eu entrei na faculdade de nutrição, até com o intuito de descobrir o que eu tinha, enfim, comecei a colocar em prática em mim tudo que eu aprendia. E nesse meio tempo, entrei no mundo dos óleos essenciais também, que me ajudam muito a me manter saudável. Então, realmente é um conjunto, né, de fatores: alimentação, atividade física, os óleos essenciais,
a individualidade de cada pessoa, de cada paciente, a saúde mental também é muito importante. E é isso, gente. Eu espero que o curso aí que vocês façam possa ajudar várias pessoas. A gente tá aí com esse objetivo aí em conjunto, né, de ajudar as pessoas a não chegarem aonde eu cheguei. Você, como GPS, gestor da sua própria saúde, terá a possibilidade de evitar que o seu cérebro sofra degeneração. Degeneração essa que poderá te levar ao Alzheimer e um futuro próximo. Inclusive, na próxima live, eu colocarei um questionário para saber se você tem risco de ter degeneração cerebral nos próximos anos. Como gestora da sua própria saúde, você poderá se livrar das amarras da dependência emocional dos outros, simplesmente porque os outros sabem sobre você, mas você própria não conhece a si mesma. Aí você deve estar pensando, mas doutor, não é perigoso procurar esse tipo de conhecimento na internet? Sim, é perigoso. A internet é uma faca de dois gumes. Você pode encontrar informações verdadeiras que vão trazer benefícios para a sua vida, mas também pode encontrar informações dadas por pessoa despreparada que não irão te fazer livrar da polifarmácia e que podem até te trazer alguns danos. É muito importante que você busque sempre informações com pessoas qualificadas para falar sobre o assunto. Com os óleos essenciais não é diferente. Assim como os medicamentos, a utilização de óleos essenciais necessita de orientação especializada, com profissionais experientes no assunto. Existem diversos tipos de óleos e blends possíveis que podem ser utilizados de diversas formas, e cada uma delas com uma determinada finalidade. É por isso que eu estou aqui com você, para te ajudar a compreender melhor sobre esse tema e te orientar na utilização correta dos óleos essenciais. Além de médico, cirurgião e especialista em terapia intensiva, fiz mestrado em gestão de saúde e me certifiquei como especialista em óleos essenciais nos Estados Unidos. Hoje eu tenho como missão difundir o uso desses óleos com base em evidências científicas. O principal motivo de eu ter ido estudar sobre os óleos essenciais, está aqui querendo mostrar para outras pessoas como ele pode ser importante, foi a transformação que os óleos trouxeram para a minha vida. Eu já falei, resumidamente, da minha formação profissional, mas eu quero falar um pouco sobre a minha vida pessoal. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o dia mais feliz da minha vida foi quando eu e minha esposa Lorena descobrimos que seríamos pais. E não teríamos somente um bebê, nós teríamos gêmeas. E eu sou grato todos os dias a Deus e a minha esposa Lorena por essas meninas, Laura e Luísa. E se você que está do outro lado da tela tem gêmeos, sabe o prazer, mas também o trabalho que é cuidar de duas crianças recém-nascidas. Se você tiver apenas um filho, com certeza imagina o trabalho que deve ser fazer tudo em dobro. A gente tinha certeza de que nossas noites nunca mais seriam as mesmas. Afinal de contas, sabemos que nenéns não costumam dormir toda noite. Acordam para mamar, algumas vezes tem que trocar as fraldas, fora a preocupação normal que temos que olhar se eles estão bem até quando estão dormindo. Mas no nosso caso, a situação foi bem diferente. Nossas filhas definitivamente não dormiam bem. Elas passavam todas as noites em claro, chorando, agitadas, e a gente não conseguia encontrar nenhum motivo e nenhuma solução para isso. Foi quando uma amiga apresentou os óleos essenciais para a Lorena e transformou a nossa vida. Nós começamos a utilizar os óleos em nossas filhas com a finalidade de acalmá-las, e as noites realmente se transformaram. Desse dia em diante, percebemos que os óleos essenciais realmente eram eficazes e eu resolvi estudar e me especializar nesse tema. Aos poucos, nós fomos abolindo todos os remédios farmacológicos das nossas vidas e das vidas dos nossos filhos. E um exemplo disso é que minhas filhas nunca tomaram um antibiótico, um corticoide ou um anti-inflamatório, remédio muito comum nos dias de hoje. E eu tenho certeza de que, assim como funcionou para mim, para minha esposa e filhas,
os óleos podem ajudar você a enfrentar diversas doenças e principalmente se prevenir delas. Nós temos o hábito de procurar os médicos e nos medicarmos de maneira reativa só quando estamos doentes. Mas com os óleos essenciais é possível estar sempre à frente, se prevenindo, se fortalecendo e mantendo as doenças longe de nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento muito delicado em todo o planeta. Nesse período de pandemia, a saúde mental de todos nós está sendo testada durante todo o tempo. Durante o período mais grave da Covid-19, a minha vida como médico virou de ponta cabeça. Eu estive e continuo na linha de frente do combate contra o coronavírus. Vivia dentro de UTIs, naquele início, ajudando pacientes a lutarem pelas nossas vidas. Vi pessoas perdendo entes queridos, vi amigos sendo internados em situações delicadas e, além de tudo, não podia estar com minha família. Eu precisei deixar minha esposa, os filhos em casa e ficar hospedado em um hotel para não pôr em risco a saúde deles. A minha mente precisava estar preparada para os desafios que eu encontrava todos os dias dentro do hospital e para lidar com a saudade que eu estava da minha família. Eu não podia perder o foco, eu não podia me deixar abalar, porque a vida de muitas pessoas dependia de mim e da equipe que estava comigo todos os dias lutando contra o vírus desconhecido e mortal. Eu cheguei a estar chefiando 5 UTIs focadas somente em pacientes com coronavírus. E se tem uma coisa que eu posso afirmar para vocês, é que eu não teria conseguido sem os óleos essenciais. Foi ele que me deu força para enfrentar o período mais turbulento de minha vida, de manter o foco na saúde daquelas pessoas acamadas e de não ter cedido a doenças como ansiedade, como a depressão ou a insônia. Foi um período de tanta luta e tão difícil que me trouxe uma recompensa que eu jamais imaginaria na minha vida. Eu acabei sendo homenageado por um artista aqui da cidade que fez uma arte com meu rosto em um muro. Essa homenagem não foi somente para mim, a minha imagem estava representando todos os heróis da saúde que lutam na linha de frente de combate ao coronavírus. E eu sou muito grato por essa homenagem, mas sou ainda mais grato por cada uma das vidas que eu e minha equipe conseguimos salvar e cada uma das famílias que vimos sorrindo, aliviadas, levando seus parentes para casa. Essa, sem dúvida, foi a maior homenagem que eu poderia receber e tudo só foi possível graças aos óleos essenciais. Mas não é só a saúde mental de quem está na linha de frente que está em risco. Você sabia que a venda de Rivotril no Brasil cresceu 22% durante o período da pandemia, que é um medicamento usado para diversos transtornos mentais, como transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, síndrome do pânico, insônia, depressão e etc. A mudança brusca na rotina de todos os brasileiros, o confinamento, o desemprego e as dificuldades financeiras fizeram crescer o número de casos de depressão, ansiedade e estresse. A solução que as pessoas encontraram para isso são os famosos remédios tarja preta. Só que eles nem sempre são a solução. Na verdade, em muitos momentos eles deixam de ser um benefício para se tornar um problema para a sua saúde. E é por isso que precisamos conhecer um pouco mais sobre os óleos essenciais. Então, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são compostos extraídos de plantas. Eles capturam o aroma e o sabor da planta ou essência. São os compostos aromáticos únicos que conferem a cada óleo essencial sua essência característica. E os óleos essenciais são obtidos por destilação, via vapor e ou água, ou por métodos mecânicos como a prensagem a frio. A forma como os óleos são produzidos é importante, pois os óleos essenciais obtidos por processos químicos não são considerados verdadeiros óleos essenciais. Existem evidências científicas para o uso dos óleos essenciais? Se você fizer uma breve pesquisa utilizando a palavra-chave óleos essenciais em inglês no PubMed, que é a maior revista científica de pesquisa do mundo, o Google da ciência,
vocês irão encontrar mais de 23 mil resultados. Isso pois eu não coloquei a palavra aromaterapia. Se eu colocar de um tipo só de várias espécies de óleo essencial de lavanda que existe, a lavândula augustifolia, teremos quase 1000 trabalhos científicos. Os maiores hospitais do mundo, como o Cleveland e o Johns Hopkins dos Estados Unidos, e a grande maioria dos hospitais da Europa, utilizam os óleos essenciais. No Brasil, o Einstein, o Sírio-Libanês, dentre outros, utilizam óleos essenciais nos seus pacientes. Então, como é que funcionam os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são mais comumente usados na prática da aromaterapia, que, como o próprio nome diz, utiliza a propriedade aromática, na qual são inalados por vários métodos. Os produtos químicos dos óleos essenciais podem interagir com o seu corpo de várias maneiras. Quando aplicado à pele, ele é absorvido e entra na corrente sanguínea, onde ele vai ser levado à distância para realizar a sua ação. E acredita-se que certos métodos de aplicação podem melhorar a absorção, como, por exemplo, aplicar com calor ou em diferentes áreas do corpo. A inalação dos óleos, dos aromas dos óleos essenciais, pode estimular áreas do sistema límbico, que é uma parte do cérebro que desempenha um papel nas emoções, comportamentos, olfato e memória de longo prazo. Curiosamente, o sistema límbico está fortemente envolvido nas formações de memória. Isso pode explicar parcialmente porque cheiros familiares podem desencadear memórias ou emoções. E o sistema límbico também desempenha um papel no controle de várias funções fisiológicas inconscientes, como respiração, frequência cardíaca, pressão arterial. E como tal, algumas pessoas afirmam que os óleos essenciais podem exercer um efeito físico no seu corpo. E existem mais de 90 tipos de óleos essenciais, cada um com seu cheiro único e potenciais benéficos à sua saúde. Aqui está uma lista de 10 óleos essenciais populares e as alegações de saúde associadas a elas. O hortelã-pimenta, ele é usado para aumentar a energia e ajudar na digestão. Lavanda, ela é usada para aliviar o estresse. O sândalo é usado para acalmar os nervos e ajudar no foco. A bergamota é usada para reduzir o estresse e melhorar as condições de pele, como, por exemplo, o eczema. O óleo de rosa é usado para melhorar o humor e reduzir a sua ansiedade. Camomila é usada para melhorar o humor também e relaxamento. O óleo de ylang-ylang é usado para dores de cabeça, náuseas e doenças de pele. Melaleuca é usado para combater infecções e aumentar a imunidade. O jasmine é usado para ajudar com depressão, no parto e melhorar a libido. O óleo de limão é usado para ajudar na digestão, no humor, dores de cabeças e muito mais. Qual a resposta fisiopatológica à aromaterapia de cuidados de saúde? Quando o óleo essencial na aromaterapia é inalado, as moléculas ativam o sistema olfatório, respiratório, gastrointestinal ou tegumentar com base na via de ativação. E essas moléculas, elas são capazes de liberar neurotransmissores, como endorfinas, para desencadear uma sensação de bem-estar e efeito analgésico. E existem duas vias comuns que desencadeiam uma resposta fisiopatológica a essas moléculas de aromaterapia. E a via mais comum é a inalação, como, por exemplo, por um difusor. A ativação da estimulação olfatória produz mudança imediata nos parâmetros de pressão sanguínea, pulsação, tensão muscular, dilatação da pupila, temperatura corporal e fluxo sanguíneo. E o seguinte resume esse caminho. A estimulação olfatória pela aromaterapia viaja pelas narinas até o bulbo olfatório. O estímulo, então, viaja para o cérebro para processamento, onde a amígdala desencadeia uma resposta emocional e o hipocampo recupera ou forma memórias. O sistema límbico, ele interage com o córtex cerebral, ativando pensamentos e sentimentos. Em resumo, as moléculas de aromaterapia inaladas
afetam a mente e o corpo conjuntamente. De outra forma também, quando os óleos essenciais são inalados, suas moléculas viajam para o trato respiratório superior e em seguida para o trato respiratório inferior. As moléculas então viajam para os vasos sanguíneos do pulmão, para a corrente sanguínea e em seguida para os órgãos e tecidos. A segunda via comum é através da pele, como, por exemplo, por meio de uma massagem, na qual as moléculas são absorvidas pela pele. E o caminho resumido está aqui. A via cutânea, ou seja, quando aplicado na pele, pode também ativar a estimulação olfativa, desencadeando uma resposta mental e fisiológica. A absorção de óleos essenciais pela via cutânea, ele pode reduzir o estresse percebido do paciente, melhorar a resposta e aumentar a comunicação. Só um lembrete, quando você aplica na pele, esse óleo, as moléculas do óleo, ele atinge sua circulação sanguínea e vai fazer efeito à distância. E uma pergunta, podemos fazer a ingestão de óleos essenciais? Gente, hoje nós entendemos um pouco mais de como os óleos essenciais são importantes, como eles agem no nosso corpo e começamos a entender esta forma de tratamento alternativa que pode ser muito eficaz no fortalecimento da nossa saúde mental e no combate à depressão, ansiedade e insônia, e tudo isso baseado em evidência científica. Na resposta em relação à ingestão, não existe nenhuma evidência que não possa ser ingerido. Você pode fazer a ingestão de certos óleos. Você tem que saber quais são os óleos que você pode fazer a ingestão. Mas se você quer tratar de doenças intestinais, doenças gástricas, você tem óleos para isso. Então você pode fazer a ingestão de óleos essenciais, mas lógico, tendo conhecimento para isso. E vocês puderam entender um pouco que vocês estão criando conhecimento sobre essa ferramenta poderosa que são os óleos essenciais, que te darão liberdade para serem gestores da própria saúde, além de estarem aprendendo sobre o funcionamento do seu corpo e que é de extrema importância. Os gregos já diziam isso há milhares de anos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa frase está escrita na entrada do Templo de Delfos, que foi construído em honra a Apolo, o deus grego do sol, da beleza e da harmonia. De autor desconhecido, alguns dizem que foi Sócrates quem escreveu. Esta frase indica que o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é nos conhecermos a nós próprios. Queremos conhecer o mundo à nossa volta, devemos, em primeiro lugar, conhecer quem somos nós. O conhecimento de nós próprios é um processo, uma busca que não tem fim e a cada dia podemos aprender mais. No nosso próximo encontro, vou mostrar para vocês por que vocês podem começar a utilizar os óleos essenciais para se prevenir e combater doenças de forma natural e quais os passos para incluir esse tipo de medicina alternativa na sua vida. Também vou disponibilizar um questionário para você responder, que através dessas respostas vai ajudar a identificar quais as chances de você ter degeneração cerebral como o Alzheimer. Cada indivíduo possui 15% de chances de ter Alzheimer em alguma etapa da vida. E essas chances sobem para 30% se você chegar aos 80 anos de idade. Esse questionário vai ajudar a identificar a sua predisposição para essas doenças e começar a prevenção para diminuir ou até mesmo zerar essas chances. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou fazer o máximo para responder essas perguntas. E se você já quiser saber mais sobre os óleos essenciais e sobre outros tipos de doenças que eles podem te ajudar a superar, dá uma olhada lá no Instagram e se inscreve no canal do YouTube e não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Os links vão estar aqui embaixo e lá você vai encontrar muito material interessante. Espero vocês no próximo encontro. Lá em casa a mudança foi bem radical, sabe? A gente, contextualizando um pouco do que a gente vivia antes dos óleos essenciais.
A gente teve um filho prematuro, eu e minha esposa, a Vera. O Pablo nasceu com 29 semanas e foi prematuro extremo, passou 57 dias na UTI neonatal. No segundo dia de vida ele teve pneumonia e essa questão respiratória era uma constante na vida dele, sabe? Ele tinha crises respiratórias a cada 2 semanas, ou a cada 2 meses ele praticamente entrava numa crise respiratória, a gente tinha que dar antibiótico, corticoide, enfim, essas bombas que a gente sempre tinha que ministrar nele, né? E, assim, ele ia para a piscina, chegava em casa, começava a tossir, espirrava. Algumas horas depois, o nariz dele já estava escorrendo, o pulmão já estava enchendo, e a gente tinha que entrar com corticoide. Passava 7 dias com corticoide, não fazia nenhum efeito. No 7º dia a gente entrava no antibiótico. A gente vivia de emergência em emergência, literalmente. Enfim, essa era a nossa situação. E aí isso foi... Em novembro de 2018, a gente foi convidado para conhecer os óleos essenciais, uma coisa que eu particularmente não acreditava. Eu já tinha tido uma experiência negativa com tratamentos naturais e não tinha dado, assim, como eu não tinha tido resultado, eu também acreditava que essa seria mais uma tentativa frustrada. Mas aí, para minha surpresa, quando eu usei o primeiro óleo essencial no meu filho, ainda cético, em 2 dias resolveu o problema dele. Controlou a primeira crise respiratória, sabe? Ele começou a ter aquela crise, já era para eu entrar no corticoide. Eu falei, não, agora eu vou tentar isso aqui que me ofereceram, esse óleo essencial. E o corticoide passava 7 dias e não fazia efeito nenhum, com o óleo essencial em 2 dias, resolveu a primeira crise. Eu fiquei, opa, peraí, isso aqui é diferente. Será que foi mesmo o óleo? Será que é isso? E aí a gente começou a entrar nesse mundo mesmo, de cabeça, sabe? E eu reconheço que eu era cético, mas o resultado do óleo essencial, e mais do que o resultado, a velocidade do resultado, essa situação foi vencendo aí a minha visão preconceituosa, a minha visão, assim, o meu ceticismo, sabe, em relação ao uso dos óleos. De forma que, de lá para cá, isso foi em novembro de 2018, a gente usa óleo essencial para tudo, sabe? Literalmente para tudo.